Vamos lá. A informação que a gente apurou agora há pouco. O Cruzeiro não confirma nada, mas o Wesley, ex-Corinthians, jogador de beirada, o Cruzeiro tenta a contratação do jogador, que tá no Al Nassr. Mas jogou a última temporada pela Real Sociedade. Sim, teve emprestado na Espanha. Ele voltou pro Al Nassr e não sei como é que tá lá a questão de limite de estrangeiros, né? Mas o Cruzeiro tenta essa contratação aí no mercado. Botafogo tentou bastante, né, Samuca? Algumas vezes. Pois é. É um cara que já tem sido falado no futebol brasileiro há algum tempo. E essa informação do Samuca casa com aquilo que a gente tem tentado passar por aqui na Samuca TV. De que o Cruzeiro, talvez para esse segundo semestre, aí eu acho que isso fica até consolidado com essa informação, tem a ideia de jogar com 2 pontas. Né? O Arthur Jorge, no caso, tem essa ideia de fazer com que o Cruzeiro tenha mais poder de fogo, com que tenha mais repertório até no seu setor ofensivo. O Wesley surgiu bem no Corinthians, né? Eu até me lembro que surgiu num momento difícil, Luxemburgo dando oportunidades para ele, teve a sua oscilação por lá, porque é muito natural. Talvez o grande jogo do Wesley pelo Corinthians foi aquele contra o Fluminense, né? Um 3-0, que ele faz 2 gols, tem até aquela brincadeira de que ele aposentou o Felipe Melo e tudo mais. É um ponta que joga mais pelo lado esquerdo, muito incisivo, habilidoso, não é um grande finalizador, mas é um cara que sempre busca esse 1 para 1, né? É um cara que tá sempre disposto a isso. Eu acho que com o Cruzeiro tendo essa identidade que o Arthur Jorge tanto tem falado, é um cara que pode ser potencializado, né? Ainda tem muita margem para isso, por se tratar de um jovem, conhece de certa maneira o futebol brasileiro. Lá no Al Nassr teve um outro momento de destaque, na Real Sociedade acabou não tendo tantas oportunidades, mas eu acho que seria uma peça interessante para composição. Eu não vejo o Wesley chegando para ser titular desse Cruzeiro, não. É uma peça para compor e que certamente agrega mais do que o Wanderson, por exemplo, que parece fora dos planos, né? Então, acho que seria uma contratação interessante, uma alternativa a mais para o Cruzeiro para a sequência da temporada. Passando rapidamente a ficha do jogador, o Wesley, ele tem 21 anos, já completou esse ano, ele é de 2005, 1,80 de altura, destro, joga na ponta, como o Caio falou, mais pela ponta esquerda, foi revelado pelo Corinthians, depois vendido ao Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia, e esteve emprestado ao Real Sociedade na última temporada, não teve tantos minutos lá, né, um jogador de característica de drible e tudo mais. E, ô Pedro, parece que o Cruzeiro realmente está querendo reforçar as pontas e criar e ter um elenco de jogadores mais experientes, mais rodados, Sinisterra e Gabriel Peck, ainda em idade média, né, 26, 25 anos, mas já mais rodados, e jovens ali com potencial de furar a fila, né, como o caso do Arroio, e agora, se concretizar, o Wesley. E um cenário importante que o Caio já vinha, inclusive, apontando há algum tempo, de uma sinalização de um Arthur Jorge que talvez queiram um Cruzeiro com jogadores mais acostumados a serem pontas mesmo pelos lados do campo, né? Porque o Wesley é esse jogador, até por mais que tenha essa característica, assim como o Sinisterra também tem, o próprio Gabriel Peck do outro lado e Arroio idem, né? De puxar um pouco mais esse jogo por dentro, né? O famoso ponta ali com o pé trocado, né? Então o cara é destro, joga pelo lado esquerdo e vice-versa. Mas é um Cruzeiro, a princípio, mudando, né, de característica. A gente tinha o Christian, que era muito mais um ponta, um meia ponta ali, né, um ponta mais construtor, um cara não tanto do 1 contra 1, do drible, da verticalidade, mas que pisava muito na área, e agora parece estar mudando esse perfil. Então, acho que é um movimento interessante, é um Cruzeiro que parece também confiar muito no Sinisterra, né, dando sequência aí como titular. Talvez o Wesley, caso se concretize a negociação, óbvio, vindo ali para ser uma espécie de composição, um reserva, e ele tem muito o que o futebol moderno tem trabalhado hoje no sentido de ser um ponta, mas com uma estatura mais elevada, né? Tem 1,80 m para um jogador de lado de campo. Para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, tem Itatiaia
é o Cauã Prates, jogador que eu sei que você também gostava muito de ver, esse atleta jovem, né, com a camisa do Cruzeiro, Thiagão, até pela personalidade dele. Me recordo de um jogo contra o Fluminense, 16 anos, e o Cauã Prates estava ali em campo, né, ajudando o Cruzeiro, e agora com 17 ele teve essa negociação resolvida com o Borussia Dortmund, agora é jogador do time alemão. E aí teve também essa liberação por parte do Cruzeiro. Ele tinha se recuperado de uma lesão muscular. Lesão essa que o tirou de algumas partidas da equipe celeste antes ali da parada para a Copa do Mundo. O Cauã Prates já não era opção no Cruzeiro. Muita gente se lembra que até o Prates foi utilizado ali de forma improvisada. O Moraes foi utilizado de forma improvisada no lugar do Prates, que estava machucado. Então, o atleta embarcando agora para a Alemanha, totalmente recuperado da lesão, o Cruzeiro tratando, né, do jogador, deixou o atleta pronto do aspecto físico, teve uma lesão muscular, mas que não teve problema nenhum, né, nada muito grave. Então, Cruzeiro recebendo os 12 milhões de euros, ainda tem bônus nessa negociação, e agora é página virada no Cruzeiro. Cauã Prates, que me recordo, Thiagão, também na defesa da seleção brasileira, já que ainda estamos juntando os cacos depois da eliminação, ele chegou a fazer na seleção de base do Brasil a zaga, né, e é um jogador que pode atuar tanto na lateral esquerda quanto na zaga, embarcando para o Borussia Dortmund, Thiagão. Boa, Pansieri, a expectativa, né, de ver o Cauã arrebentando na seleção brasileira um dia, a começar pelo futebol europeu. Olha, Oliveira, é um garoto promissor, agora ele faz parte de um ciclo que vem aumentando, né, vem crescendo no Brasil, que é um cara cada vez mais jovem, sair sem ter sido aproveitado efetivamente na equipe principal, né, ter tido mais chances, e é algo cada vez mais natural do nosso futebol, e talvez isso tenha até uma consequência na seleção brasileira, né? Você pega, por exemplo, Rafinha. O torcedor brasileiro não viu o Rafinha jogar. Muitos jogadores passam por isso, né? Inclusive da seleção brasileira, que eu acho que tem um lado positivo, que é a formação tática, e eu acho que é isso que também os europeus buscam, claro. Conseguem ter um valor de mercado menor para levar o jogador para a sua equipe europeia e depois consegue revender muito mais caro, né? Porque o jogador ainda está num processo de transição para a equipe profissional, mas também consegue formá-lo taticamente do jeito que eles gostam de jogar. Mas também tem um prejuízo, principalmente em termos de seleção, que você perde a identidade, né? Você perde muito da natureza do jogador brasileiro e hoje a gente vê as consequências disso. Por exemplo, o nosso treinador, que também não é brasileiro, tem preferido, foi assim durante a Copa do Mundo, atacantes que tenham vocação defensiva, né? Então isso aconteceu muito. Mesmo o Ryan, muita gente está cobrando dele que ele fosse o Ryan que a gente viu jogar no Vasco da Gama ou até na Premier League, né, pela sua equipe. Mas se ele faz o que ele faz no clube, ou o que fez no Vasco, talvez ele não continuasse jogando. O que seduziu o treinador Carlo Ancelotti, no caso do Ryan, foi o momento defensivo, o momento sem bola, e ele ajudou muito mesmo. Só que daí ele não consegue fazer o que ele faz de melhor, que é o drible, que é a velocidade, que é partir para cima do adversário. Enfim, eu acho que esse é um processo irreversível e natural, porque a gente está falando de um dinheiro muito maior, de propostas muito sedutoras, e eu acho que o Brasil vai ter que lidar melhor com isso, porque essa é uma realidade. O jogador se destaca, às vezes, como você disse, nem chega a atuar na equipe profissional, às vezes ele tem um destaque num sul-americano, num mundial sub-17, por exemplo, e aí já desperta o interesse de muitos clubes importantes do futebol europeu e acaba indo embora sem jogar pelo profissional. Então essa é uma realidade que a gente tem que tratar um pouco melhor, tem que tirar um pouco mais de proveito, porque não tem sido assim, pelo menos em termos de seleção brasileira. O Emerson Pansieri, o Cruzeiro perdeu o Kaique, já trouxe o Rojas, tem um reserva para lateral que é o Vidalba. E a questão contratual dele, hein? Não se falou mais, né? Porque a partir de agora ele já pode assinar contrato, ou um pré-contrato, né? Com qualquer outro clube, já que ele tem o seu vínculo com o Cruzeiro se encerrando no fim do ano. O Cruzeiro já chamou o Vidalba para uma conversa, ele permanece, não permanece? Em que pé está a condição do Vidalba, que até o ano passado era um titular absoluto, hoje virou o importante reserva do time do Cruzeiro, Pansieri? Ótima pergunta, Thiagão. Até porque o Vidalba foi titular no amistoso do último sábado, né? Como defensor, ele fez a dupla de defesa ao lado do João Marcelo. Dupla de defesa que começou o amistoso Cruzeiro vencendo por 2-0. E ali a zaga teve João Marcelo e o Vidalba. Vamos explicar essa situação do Vidalba? Porque o Vidalba, ele até despertou o interesse do Racing. O Racing chegou a fazer uma sinalização ao jogador, querendo contratar o atleta, mesmo tendo ali ele sendo revelado por outro clube aí, que pode também causar um pouco de, vamos colocar,
aquele clima mais acirrado, né? Aquela rivalidade, ele que teve ali uma passagem pelo Independente, a verdade é essa, teve sim uma sondagem pelo jogador, mas não evoluiu. E o Cruzeiro teve sim o aval do técnico Arthur Jorge. O técnico Arthur Jorge deu o ok. O Cruzeiro já está buscando essa renovação de contrato com o Vidalba. Me recordo quando ele foi anunciado, né, Tiagão, na hora que ele foi apresentado aqui e começou a vida dele no Cruzeiro dizendo que tratava da Europa dele, né? O Vidalba é um jogador muito sério, né? E hoje é sim uma opção na reserva para o lugar do Gabriel Rojas, que fez a estreia no amistoso do último sábado no Independência, e o Cruzeiro tem então o Vidalba assim como opção para a lateral esquerda, porque já fez essa função no futebol argentino e no próprio Cruzeiro. Vamos lembrar que aquele golaço do Matheus Pereira foi de um passe do Vidalba, e agora existe um trabalho da diretoria de futebol do Cruzeiro, né? O Spindle com Joaquim Pinto, trabalho do Pedro Júnior para a renovação do Vidalba, porque existiu também esse ok do técnico Arthur Jorge para que ele possa permanecer aqui na Toca da Raposa, Tiagão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.